Uma introdução visualmente impactante com imagens da Bíblia. Paisagens que remetem aos tempos bíblicos estabelecem o tema do estudo. A combinação de imagens bíblicas e paisagens cria uma imersão visual no contexto histórico e cultural. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos considerados sagrados no cristianismo. Sua formação envolveu um longo processo de compilação e seleção de manuscritos ao longo de séculos. Manuscritos antigos, escritos em hebraico, aramaico e grego, foram a base para as traduções posteriores. A tradução para o latim, conhecida como Vulgata, teve um papel crucial na disseminação da Bíblia no Ocidente. A invenção da imprensa por Gutenberg permitiu a produção em massa e a distribuição mais ampla da Bíblia. As versões modernas da Bíblia são resultado de contínuas revisões e traduções para diversas línguas. No princípio, Deus criou os céus e a terra, dando origem à luz e separando-a das trevas. Deus separou as águas debaixo do firmamento das águas sobre o firmamento, criando o céu e os oceanos. Deus criou a terra seca e a vegetação, cobrindo o mundo com plantas, árvores e frutos. Deus criou o sol, a lua e as estrelas para iluminar a terra e marcar os tempos e as estações. Deus criou os animais marinhos e as aves para povoar os oceanos e os céus. Deus criou os animais terrestres e o gado para habitar a terra. Finalmente, Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, dando-lhes domínio sobre toda a criação. O Jardim do Éden é retratado como um paraíso exuberante e intocado. A tentação surge na forma de uma serpente, simbolizando a dúvida e o engano. A queda é marcada pelo ato de Adão e Eva comerem o fruto proibido. Como consequência da desobediência, Adão e Eva são cobertos de vergonha e consciência. A expulsão do Jardim do Éden simboliza a perda da inocência e o início da jornada humana. A história de Caim e Abel narra o primeiro pecado e suas consequências. Caim, o primogênito, era lavrador, enquanto Abel cuidava dos rebanhos. Caim ofereceu a Deus frutos da terra, enquanto Abel ofereceu as primícias do seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim, gerando inveja e ressentimento. A inveja de Caim o levou a assassinar seu irmão Abel. Após o assassinato, Caim foi amaldiçoado e se tornou um fugitivo errante. O dilúvio foi uma inundação catastrófica enviada por Deus para purificar a terra da maldade e da violência. A Arca de Noé foi construída sob a orientação divina para salvar Noé, sua família e casais de cada espécie animal. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com uma inundação. O arco Íris serve como um lembrete constante da fidelidade de Deus e da sua aliança com toda a criação. Os israelitas foram escravizados no Egito, sujeitos a trabalhos forçados e opressão. O sofrimento dos israelitas clamou a Deus, que ouviu o seu lamento. Moisés, criado como um príncipe egípcio, testemunhou a opressão do seu povo. Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente e o chamou para libertar os israelitas. Moisés inicialmente hesitou, sentindo-se inadequado para a tarefa de libertar uma nação. Deus prometeu estar com Moisés e lhe deu sinais para provar a sua autoridade. As 10 pragas foram enviadas ao Egito como demonstrações do poder divino. Cada praga tinha como objetivo desafiar os deuses egípcios e libertar o povo de Israel. A primeira praga transformou a água do rio Nilo em sangue, matando os peixes e tornando a água imprópria para consumo. A última praga foi a morte dos primogênitos, que levou o faraó a finalmente libertar os israelitas. As pragas incluem transformações da natureza, infestação de animais e doenças. A travessia do Mar Vermelho representa um evento milagroso e um ponto de virada na história de Israel. Este evento simboliza a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. A fé e a liderança foram cruciais para a realização da travessia. Os 10 Mandamentos são um conjunto de princípios religiosos e morais entregues a Moisés no Monte Sinai. Estes mandamentos formam a base das leis religiosas e éticas no judaísmo e no cristianismo. Os 10 Mandamentos abordam temas como adoração, respeito e conduta moral. A entrega dos 10 Mandamentos simboliza a aliança entre Deus e o povo de Israel. Os profetas do Antigo Testamento desempenharam um papel crucial na história de Israel. Os profetas serviram como mensageiros de Deus, transmitindo sua palavra e vontade ao povo. Os profetas frequentemente advertiam sobre as consequências da desobediência e chamavam o povo ao arrependimento. As profecias continham tanto julgamentos quanto promessas de restauração e esperança para o futuro. Os escritos proféticos são uma fonte vital para compreender a relação entre Deus e seu povo. Isaías,
profetizou sobre a vinda do Messias, um libertador e rei justo. Suas profecias detalham o sofrimento, a morte e a ressurreição do Messias para a salvação da humanidade. Isaías enfatiza que a salvação é oferecida a todos, independentemente de sua origem ou status. As profecias de Isaías são centrais para a compreensão da promessa de redenção e esperança. Jeremias foi um profeta que pregou o arrependimento e alertou sobre o juízo divino. Sua mensagem central era um chamado para que o povo se afastasse de seus pecados e voltasse para Deus. Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém como consequência da desobediência. Ele enfatizou que o juízo divino era inevitável se não houvesse arrependimento genuíno. Daniel, um profeta bíblico, recebeu visões que revelavam eventos futuros. As profecias de Daniel abrangem desde reinos terrenos até o advento do reino de Deus. As visões de Daniel frequentemente envolvem simbolismos complexos e interpretações profundas. Os livros de Daniel contêm profecias sobre o Messias e o fim dos tempos. Os evangelhos são os relatos da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam uma perspectiva única sobre Jesus. O objetivo principal dos evangelhos é apresentar Jesus como o Messias e Filho de Deus. Os evangelhos servem como base para a fé cristã e o entendimento da mensagem de Jesus. O reino dos céus, conforme ensinado por Jesus, é um estado espiritual de comunhão com Deus, acessível através da fé e da prática de seus ensinamentos. Este reino não é um lugar físico, mas sim uma transformação interior, que se manifesta no amor, na justiça e na misericórdia. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus enfatizam a importância do perdão, da humildade e do serviço ao próximo. A entrada no reino dos céus requer uma mudança de coração e uma renovação da mente, buscando a vontade de Deus em todas as coisas. A imagem de Jesus é apresentada como a de um servo sofredor, destacando seu papel de servir. Jesus veio para servir, demonstrando humildade e dedicação ao próximo. O propósito de Jesus é dar a sua vida, um ato supremo de amor e sacrifício. Lucas enfatiza consistentemente a compaixão de Jesus pelos marginalizados. Essa compaixão se manifesta em curas, perdão e inclusão social. As parábolas de Lucas frequentemente ilustram o amor e a misericórdia de Deus pelos pecadores e necessitados. Lucas retrata Jesus como um defensor dos pobres e oprimidos, desafiando as estruturas sociais injustas. Jesus é apresentado como Filho de Deus, uma figura divina com poder e autoridade supremos. A palavra, Logos, é identificada com Jesus, indicando que ele é a expressão perfeita e encarnada de Deus. Essa identificação estabelece a divindade de Jesus, diferenciando-o de meramente um profeta ou mestre. O livro de Atos narra o estabelecimento da Igreja cristã após a ascensão de Jesus. O Espírito Santo capacita os apóstolos a pregar o Evangelho com ousadia e poder. A pregação de Pedro e outros apóstolos leva à conversão de milhares de pessoas. A Igreja primitiva enfrenta perseguição, mas continua a crescer e se espalhar. Paulo, um antigo perseguidor da Igreja, se converte e se torna um dos maiores missionários. O livro de Atos demonstra como o Evangelho se espalhou de Jerusalém até os confins da terra. A conversão de Paulo é um evento fundamental na história do cristianismo. Após sua conversão, Paulo dedicou-se ao ministério entre os gentios. Paulo tornou-se o apóstolo dos gentios, disseminando o evangelho entre os não-judeus. As epístolas são cartas formais escritas para instruir e encorajar as primeiras comunidades cristãs. Essas cartas abordam questões doutrinárias, éticas e práticas enfrentadas pelas igrejas primitivas. O objetivo principal das epístolas é fortalecer a fé e promover o crescimento espiritual dos crentes. As epístolas fornecem orientação autoritativa para a vida cristã, baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. A justificação pela fé é um tema central na Epístola aos Romanos. Em Romanos, a justificação não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A fé em Cristo é o meio pelo qual os crentes são declarados justos perante Deus. A justificação pela fé resulta na reconciliação com Deus e na paz interior. 1 Coríntios aborda a diversidade de dons espirituais concedidos aos crentes. A carta enfatiza que todos os dons espirituais devem ser exercidos em amor. O amor é apresentado como o maior dom, essencial para a unidade e edificação da igreja. Sem amor, o exercício dos dons espirituais perde seu propósito e valor. A Epístola aos Gálatas é uma defesa da liberdade cristã contra o legalismo.
o legalismo impõe regras e rituais como meio de alcançar a salvação, negando a graça de Cristo. A liberdade em Cristo enfatiza a fé e o amor como cumprimento da lei, não a obediência cega a regras. Paulo argumenta que a justificação vem pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. A verdadeira liberdade cristã resulta em uma vida guiada pelo Espírito Santo, produzindo frutos de amor, alegria e paz. Em Efésios, a igreja é apresentada como o corpo de Cristo, uma unidade orgânica e interdependente. Cada membro da igreja, como parte do corpo, tem uma função específica e essencial para o funcionamento do todo. Cristo é a cabeça do corpo, a fonte de direção, nutrição e crescimento para a igreja. A unidade e a diversidade são características fundamentais da igreja como o corpo de Cristo. O crescimento da igreja é um processo orgânico, impulsionado pelo amor e pela graça de Cristo. A carta aos Filipenses explora a alegria como um tema central, mesmo em circunstâncias difíceis. O sofrimento e a alegria são apresentados não como opostos, mas como experiências coexistentes na vida cristã. A alegria em Filipenses é frequentemente associada à fé em Cristo e à esperança na vida eterna. A carta enfatiza a importância da comunidade e do apoio mútuo como fontes de alegria em tempos de provação. O apóstolo Paulo, mesmo preso, expressa alegria e gratidão, demonstrando que a alegria não depende das circunstâncias externas. A Epístola aos Colossenses enfatiza a centralidade e a supremacia de Cristo em todas as coisas. Cristo é apresentado como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Em tudo ele tem a supremacia, pois aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. A primeira epístola, aos Tessalonicenses, contém ensinamentos sobre a segunda vinda de Cristo. Esta epístola oferece uma visão sobre os eventos que precederão e acompanharão o retorno de Cristo. Os ensinamentos enfatizam a importância de estar vigilante e preparado para a vinda do Senhor. A segunda carta aos Tessalonicenses oferece encorajamento e esperança em meio às tribulações. A carta visa fortalecer a fé dos crentes tessalonicenses durante períodos de provação e sofrimento. A esperança cristã, conforme expressa em 2 Tessalonicenses, é um alicerce para perseverar nas dificuldades. A mensagem central é que, apesar das tribulações, a fé em Cristo oferece uma esperança inabalável. 1 Timóteo oferece diretrizes sobre as qualificações essenciais para líderes na igreja. A carta enfatiza a importância do caráter e da conduta exemplar para os líderes da igreja. O ensino sadio e a capacidade de refutar falsas doutrinas são cruciais para a liderança eficaz. A gestão familiar bem-sucedida é vista como um indicador da capacidade de liderar a igreja. A nomeação de novos líderes requer discernimento e cuidado para evitar a promoção de pessoas imaturas. 2 Timóteo enfatiza a importância da perseverança na fé, mesmo diante de adversidades. A carta encoraja a manter o foco nos ensinamentos de Cristo e a evitar desvios doutrinários. Paulo exorta Timóteo a permanecer firme e a pregar a palavra com diligência e paciência. O sofrimento e a perseguição são apresentados como parte integrante da vida cristã, mas não devem abalar a fé. A promessa da vida eterna é o alicerce para a perseverança na fé, oferecendo esperança e força. As boas obras são um reflexo da fé genuína e da transformação interior. As boas obras demonstram o amor ao próximo e a obediência aos mandamentos de Deus. Através das boas obras, os crentes glorificam a Deus e influenciam positivamente a sociedade. As boas obras não são o meio de salvação, mas a evidência da salvação já recebida pela graça. A carta de Filemon explora os temas do perdão e da reconciliação no contexto das relações interpessoais. O perdão é apresentado como um ato de graça que restaura a harmonia e a unidade entre os indivíduos. A reconciliação implica a restauração de um relacionamento quebrado, promovendo a cura e o entendimento mútuo. Filemon é incentivado a perdoar Onésimo não apenas como um ato de justiça, mas como uma demonstração de amor cristão. A Epístola aos Hebreus demonstra a superioridade de Cristo sobre as figuras e instituições do Antigo Testamento. Cristo é apresentado como superior aos profetas, aos anjos e a Moisés, estabelecendo um novo pacto. O sacrifício de Cristo é definitivo e superior aos sacrifícios repetidos do Antigo Testamento, oferecendo o perdão completo dos pecados. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é eterno e superior ao sacerdócio levítico. Hebreus exorta os crentes a perseverarem na fé, confiando na promessa de uma herança celestial superior.
O livro de Tiago explora a relação intrínseca entre fé e obras na vida cristã. Tiago argumenta que a fé genuína se manifesta através de ações concretas e transformadoras. A fé sem obras é considerada morta, pois não produz frutos visíveis de transformação pessoal e social. As obras são o testemunho visível da fé interior, demonstrando a autenticidade da crença professada. Tiago usa exemplos bíblicos, como Abraão e Raabe, para ilustrar a importância da fé, evidenciada por atos de obediência e serviço. Pedro encoraja os cristãos a suportarem o sofrimento por causa de sua fé em Cristo. O sofrimento por Cristo é visto como uma participação nos sofrimentos de Cristo e uma prova de fé genuína. Pedro oferece esperança e consolo, lembrando aos crentes da recompensa eterna que os aguarda. O livro enfatiza que o sofrimento é temporário, enquanto a glória futura é eterna e incomparável. Pedro adverte contra a presença de falsos mestres dentro da comunidade cristã. Esses falsos mestres distorcem as escrituras para promover ensinamentos enganosos. Os falsos mestres buscam ganho pessoal e exploram os crentes com suas doutrinas corruptas. Pedro enfatiza a importância de discernir a verdade e permanecer firme na fé genuína. A primeira epístola de João enfatiza o amor fraternal como um mandamento central para os cristãos. O amor fraternal é apresentado não apenas como um sentimento, mas como uma prática ativa e essencial da fé cristã. Amar o próximo é demonstrado através de ações concretas e cuidado mútuo, refletindo o amor de Deus. A falta de amor fraternal é vista como uma contradição à profissão de fé em Cristo. A carta de João enfatiza a importância de viver e andar na verdade. Andar na verdade implica aderir aos mandamentos de Deus e ao ensinamento de Cristo. O amor e a verdade são inseparáveis na fé cristã, guiando os crentes em suas ações e relacionamentos. A verdade protege contra o engano e as falsas doutrinas, mantendo a comunidade de fé unida. João enfatiza a importância da hospitalidade para com os missionários itinerantes. A hospitalidade demonstra apoio prático e comunhão com aqueles que proclamam o Evangelho. Ao hospedar missionários, os crentes tornam-se parceiros na propagação da verdade. Judas adverte sobre a infiltração de falsos mestres que distorcem a graça de Deus em libertinagem. Estes indivíduos negam a Jesus Cristo como Senhor e Mestre, rejeitando a autoridade divina. Judas exorta os crentes a se lembrarem dos avisos dos apóstolos sobre os zombadores que seguiriam seus próprios desejos ímpios. O combate à apostasia envolve edificar-se na fé, orar no Espírito Santo e manter-se no amor de Deus. A misericórdia e a compaixão devem ser estendidas àqueles que duvidam, buscando salvar luz do fogo. É necessário ter cuidado ao lidar com os contaminados, evitando até mesmo as roupas manchadas pela carne. O livro do Apocalipse é uma obra profética que revela eventos futuros e a consumação do plano divino. A natureza do Apocalipse é simbólica, utilizando imagens e metáforas para transmitir verdades espirituais e escatológicas. O Apocalipse descreve a batalha final entre o bem e o mal, culminando no triunfo de Deus e no estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. O livro do Apocalipse contém mensagens dirigidas a 7 igrejas específicas localizadas na Ásia Menor. Cada igreja recebeu uma mensagem individualizada, abordando seus desafios, virtudes e exortações específicas. As mensagens às 7 igrejas oferecem insights sobre a condição espiritual e os desafios enfrentados pelas comunidades cristãs da época. As mensagens às 7 igrejas servem como um guia atemporal para a reflexão e o discernimento espiritual. A visão do trono de Deus é um centro de poder e autoridade suprema. Seres celestiais e anciãos circundam o trono, representando a adoração e a reverência divina. Relâmpagos e trovões emanam do trono, simbolizando o poder e a majestade de Deus. Um mar de vidro, semelhante a cristal, se estende diante do trono, refletindo a pureza e a santidade divinas. Os 4 seres viventes ao redor do trono representam diferentes aspectos da criação e da natureza divina. A abertura dos 7 selos inicia uma sequência de eventos apocalípticos. Cada selo, ao ser aberto, desencadeia um julgamento ou evento catastrófico específico. Os eventos subsequentes à abertura dos selos incluem guerras, fomes e catástrofes naturais. A abertura dos selos representa um período de grande tribulação e julgamento divino. O toque da primeira trombeta traz saraiva e fogo misturados com sangue, lançados sobre a terra. A segunda trombeta resulta no lançamento de algo como um grande monte, ardendo em fogo no mar.
Com o toque da terceira trombeta, uma grande estrela, ardendo como uma tocha, cai do céu sobre rios e fontes de água. O soar da quarta trombeta causa a escuridão de 1/3 do sol, da lua e das estrelas. As trombetas subsequentes anunciam tormentos e pragas ainda maiores sobre a humanidade. O Apocalipse descreve o derramamento de 7 taças cheias da ira de Deus sobre a terra. Cada taça representa um julgamento específico e progressivo sobre a humanidade e o mundo. O derramamento das taças simboliza a culminação da justiça divina em resposta à maldade e à impenitência. A Nova Jerusalém representa a morada eterna de Deus, com a humanidade redimida. Na Nova Jerusalém não haverá mais dor, sofrimento ou morte, pois todas as coisas antigas terão passado. A presença de Deus e do Cordeiro será a luz da cidade, eliminando a necessidade de sol ou lua. Os redimidos de todas as nações caminharão na luz da Nova Jerusalém e desfrutarão da vida eterna. A Bíblia, como fonte de ensinamentos, oferece uma mensagem central de fé e esperança. Esta mensagem influencia profundamente a vida dos crentes, guiando suas ações e pensamentos. A fé bíblica promove valores como amor ao próximo, perdão e busca pela justiça. Crentes encontram na Bíblia um guia para enfrentar desafios e encontrar significado na vida.